Jesus venceu o pecado e o diabo na cruz? Mas se ele venceu, por que a Bíblia ainda fala que temos que perseverar, lutar e vencer Satanás? Hoje eu quero responder biblicamente um erro teológico que muitos cristãos modernos têm caído. Jesus, presta atenção, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu gostaria que fosse. Jesus aniquilou o diabo na cruz. Hebreus 2,14 está escrito: Jesus aniquilou o pecado na cruz. Aniquilou, tirou o pecado, não existe mais. Tirou o pecado, não existe mais. Não é o que eu acho que eu penso. Hebreus 9,26. Jesus aniquilou o pecado pela sua morte. Hebreus 9,26. Como o mesmo Jesus aniquilou o diabo pela sua morte. Hebreus 2,14. Por isso é toda honra e glória e poder e louvor. O que Cristo realmente fez lá na cruz? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. A Bíblia é clara ao dizer que a vitória de Cristo na cruz é real, objetiva e definitiva. Colossenses 2,15 vai dizer: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E Hebreus 2,14: e visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. Jesus derrotou o diabo na cruz, venceu o pecado e garantiu a vitória do seu povo. Mas se foi aniquilado, por que ainda lutamos? A própria Bíblia vai dizer. Em 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Se o pecado e o diabo não existissem mais, a Bíblia não mandaria a gente resistir e mortificar os desejos da carne. O Novo Testamento pressupõe uma luta real do cristão contra o adversário, que é o diabo. Então, respondendo à pergunta do vídeo, Jesus venceu o diabo na cruz? Decisivamente, sim. Consumadamente, não. A vitória final ainda vai acontecer. É o famoso conceito do já e ainda não. O reino de Deus já foi inaugurado, mas ele ainda não foi consumado. Nós ainda estamos esperando o reino de Deus. Isso vai acontecer quando se cumprir o que diz as Escrituras. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. A aniquilação do diabo é futura e escatológica, não uma verdade plena nos dias de hoje. Mas onde entra a hipergraça nessa história? Em meados do século XVI, surgiram movimentos que acreditavam nisso que eu falei no vídeo para vocês. Esse erro não é novo em essência. Historicamente tem raízes no antinomianismo, depois reaparece em movimentos de graça sem lei e se populariza recentemente como hipergraça. A hipergraça ensina que, como tudo já foi resolvido na cruz, não há necessidade de arrependimento contínuo, luta contra o pecado ou vigilância espiritual. Isso não é o cristianismo histórico e nem ensinamento dos apóstolos. O efeito disso na vida dos cristãos pode ser alarmante, porque muitos estão indo por um caminho muito feliz. Não precisam lutar contra o pecado, não precisam se examinar, não precisam vigiar. É um caminho muito bonito, mas que infelizmente no final acaba levando ao inferno. Um evangelho que remove a luta, remove a cruz diária. E uma fé sem arrependimento não conduz à vida, por mais graciosa que ela pareça.